Assim, ó, vocês têm ouro, vocês têm prata, vocês têm cavalos, vocês têm carro de guerra. Só que o que ele diz no versículo 7, no versículo 6, aliás, que ele deixou o povo dele. Olha isso, irmãos. Aí ele vai dizer ainda assim, ó, no versículo 8: também, olha aí, a sua terra está cheia de ídolos. Como é que pode um crente ter ídolo? Como é que pode o povo de Deus se prostituir com coisas que não são Deus, que não é Deus? Deus está dizendo: vocês estão bastardos, vocês estão abastados, vocês estão bem financeiramente. O poder bélico é invejável. Só que tem uma coisa: vocês também levaram para dentro das vossas terras deuses que não são Deus, que não é Deus. Ídolos. Aí ele vai dizer assim, ó: inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos, e o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoará. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. O livro do profeta Isaías é chamado por alguns teólogos da mini Bíblia, porque dos 66 capítulos, 39 Deus vai exortando o seu povo ao arrependimento. Os 27, o Senhor começa a fazer a promessa de restituição mediante arrependimento. O que nós estamos dizendo aqui: buscar o Senhor enquanto se possa achar, é que Ele quer que nós, que somos o seu povo, deixemos as nossas más atitudes, comportamentos, que nós nos convertamos. Para que o quê? Para que buscamos a Deus antes que venha a ira dele sobre a mim e sobre a sua vida. No tempo da graça, na igreja, para que o Senhor não leve os seus e que nós fiquemos nessa terra miserável. Então hoje é necessário que eu e você façamos uma autoanálise. Como é que está a minha vida? Como é que está a nossa vida? Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai dizendo lá no capítulo 3, quando alguém, versículo 6, quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupas, ser nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Deus vai falar com o povo dizendo o seguinte: vocês estão tão desgovernados, que até as crianças vocês querem por rei sobre vocês. Quando ele fala criança, ele está falando gente que não está habilitado para governar sobre eles. Sabe qual era a ira de Deus? A ira de Deus é que Judá, é que Jerusalém estava enfiado na idolatria. Sabe outra coisa que eles faziam? As mulheres, esposas dos poderosos de Judá, elas viam seus maridos oprimindo os irmãos judeus do mesmo Deus, e eles apertavam eles e tiravam o dinheiro deles, e viam a pobreza deles e não ligavam para eles, e oprimiam, não se importavam com eles. E na casa desses ricos, eles tinham uma boa vinha, que produzia um bom vinho, eles tinham casas grandes, e o Senhor vai usar o profeta dizendo o seguinte: olha, mulheres, por conta do vosso pecado, eu, Senhor, farei com que da vossa vinha não dê mais a uva, faltará o vinho no vosso cálice. As vossas casas luxuosas ficarão desertas e servirão de estábulos para os animais. O que é que Deus estava falando? Deus estava anunciando que iria vir um governador de outro império e iria saquear Judá, Israel, e iria abater o seu povo. Agora, espera lá, irmãos. Se Deus é o nosso protetor, se Deus é o Senhor em quem nós confiamos, como é que Deus permite uma coisa dessa? Lá no livro do profeta Abacuque, quando Abacuque vai orar para Deus: Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo no meio dos anos, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele está dizendo exatamente o seguinte: Senhor, Judá tem feito pecados terríveis e não tem se convertido ao Senhor. E Abacuque está orando a Deus dizendo, Abacuque não estava dizendo para Deus assim: Senhor, manda aqui um movimento. Não, Abacuque estava pedindo para Deus castigar o seu próprio povo, porque eles não se arrependiam. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta os caldeus contra ele. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram homens terríveis, que arrancavam a cabeça dos seus adversários, penduravam nos seus muros, na entrada de suas cidades. Eram homens cruéis. Quando Deus fala para Abacuque que ele levantaria e os caldeus viriam contra ele, Abacuque reclama com Deus e diz: mas Senhor, logo os caldeus. Aí Deus vai dizer assim: Abacuque,
Eu sou Deus que usa a nação inimiga para corrigir o meu povo, mas no tempo certo também eu trarei juízo e justiça contra os caldeus. Olha como é que Deus faz. Eu preciso entender que quando eu me relaciono com Deus, Deus usa até mesmo os nossos adversários para terem vitória sobre nós. Deus nos entrega, presta atenção aqui, ó. Deus nos entrega as enfermidades, Deus nos entrega as dificuldades, Deus nos entrega as dores. E você pode fazer campanha de 366 dias, se não houver conversão do coração, Deus não retira a mão do castigo sobre nós. O que ele está dizendo para o povo dele ali é o seguinte: escuta, vocês me largaram completamente, e eu estou dizendo para vocês, ó, se arrependam, porque o meu prazer é abençoar vocês. Mas como é que eu vou abençoar vocês, se vocês não deixam o mau caminho que vocês estão? Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando a gente vai lá para o capítulo 55, que foi o que vocês escolheram, não tem nada a ver com isso, que aí você vai dizer lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se você ler antes, os versículos 1 que nós lemos, até chegar no versículo 6, você vai falar que ele vê que ele está falando sobre dinheiro, sobre aplicar o trabalho, ou adquirir, ou se alimentar daquilo que é inútil. Sabe por quê? Era costumeiro em Israel, quando Deus castigava eles, sabe o que eles faziam? Eles não se arrependiam, eles não buscavam o Senhor, eles contratavam um rei e exército inimigo para livrar ele daqueles que viriam. Eles contratavam os egípcios, por exemplo. O Senhor vai dizer através do profeta: ah, vocês estão confiando naquela cana trilhada? Está falando de Faraó. Ao invés de vocês se arrependerem e buscarem de mim o perdão, vocês estão pagando para que outra nação venha defender vocês. Aí Deus dizia: não vai adiantar de nada, porque eu vou abater o exército do Egito, abaterei vocês também e os levarei cativo. Quando o assírio invade, ele também quer contratar os assírios, e há uma negociação para que seja livre do cativeiro, para que seja livre da ameaça. Quando Deus fala com a gente não tem que dar jeitinho, irmão. Quando Deus diz assim: olha, se arrependa, porque senão eu virei contra você. Sabe o que é que Deus está querendo de mim e de você? É que nós possamos ir até o altar do Senhor, até a presença de Deus, que nós confessemos os nossos pecados e que nós nos arrependamos para que haja misericórdia sobre nós. Se eu for trazer do Antigo Testamento para os dias de hoje, vamos fazer uma aplicação prática. Que costumes estranhos são esses que a igreja pegou hoje dos filisteus e que Deus quer falar comigo e com você para a gente se arrepender, para que então possamos encontrá-lo? Uma das coisas é que Israel confiava, presta atenção, na força do braço. E Deus sempre repreendia Israel. Vocês lembram quando eles pedem ao rei? Enquanto Deus fala com Samuel, o governo é teocrático. Mas eles começaram a olhar para as nações e viram um governo monárquico. Eles quiseram um homem, um rei, que eles pudessem pôr coroa, que pudessem dominar sobre eles. Poderíamos traduzir na linguagem de hoje que eles estavam querendo status. Você sabe, é um mau costume que a igreja está trazendo do Oriente. Eu vou chamar de Oriente aqueles que não conhecem a palavra, ou o sistema lá fora. Sabe o que a igreja traz do Oriente? Nós estamos atrás de status. É Deus, é verdade. Nós estamos preocupados se vamos sair bem na foto. Nós estamos preocupados no que é que vão pensar de mim, as oportunidades. E é por isso que a igreja, muitas delas se tornaram verdadeiros teatros de apresentações de homens para homens, antropocêntricas, onde aqui se faz um culto para agradar o homem, para atender a demanda da necessidade do povo. Mas o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite que nós adoremos a Ele e façamos para Ele, porque dele, para Ele é glória e todo louvor. Você quer ver um mau costume que a igreja apreendeu do Oriente? Sabe qual é o mau costume? Os crentes se empolgaram com os programas televisivos.